2, 25 a 38. Esse texto vai falar de duas pessoas, obviamente, além de Jesus, né, duas pessoas em especial, Simeão e Ana, que são pessoas de idade. Eles compartilham algumas características. Já são bem velhinhos, já são idosos. Eles estão esperando a vinda de Jesus. Não sabe que o nome é Jesus, mas a vinda do Messias, do Cristo. E eles estão orando, clamando, jejuando. E o Senhor faz um grande milagre na vida deles, que é eles conhecerem a Jesus. Aqueles dois velhinhos, né? E eles não eram casados, não, cada um tinha a sua história de vida, mas esses dois veem Jesus. Você sabe que cada etapa da vida tem as suas características, né? A criança é todo crescimento, né? Ela está se desenvolvendo, ela tem força e ela, né, faz bastante coisas, né? Propriamente o adolescente também está descobrindo o mundo, o jovem tem sonhos, tem planos, o adulto tem boletos, né? O adulto tem desafios, construindo a vida, tem filhos, né? Casamento, enfim. E o idoso também tem as suas características, né? O idoso é aquele que está numa fase de vida de experiência, que já passou por muita coisa, que pode dar conselhos, especialmente aquele que viveu na casa do Senhor, já teve bastante coisa que aprendeu com o Senhor, né? Tem histórias tristes para contar, mas também tem histórias felizes. E neste mundo aí, talvez uma pessoa de idade não olhe muito para frente, mas no Senhor, é o que Jesus faz aqui, só com a presença dele, aliás, porque ele era um bebezinho. Esses dois irmãos em Cristo nosso, eles olham para frente, olham para o futuro, mesmo que eles não estejam lá. Então eu quero ler com você a história, é uma história um pouco comprida, né, do 25 ao 38, e nós vamos falar sobre Jesus, a consolação de Israel, e como Jesus trabalha no coração daqueles dois irmãos nossos, já de idade, que provavelmente vieram a falecer e não viram o ministério de Jesus, mas que já foram consolados, animados, respondidos por Deus, só por causa da presença de Jesus. Acompanhe comigo. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo de Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que deles se diziam, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contradito. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Obrigado. Amém? Irmãos, perceba aqui as características dessas duas pessoas, idosos, consagrados ao Senhor, guiados pelo Espírito Santo e que esperavam que Deus fizesse algo. Na verdade, já esperávamos, ou o povo de Israel esperava, há 400 anos, no último profeta, lá no Malaquias, fazia tempo, nós chamamos isso de período intertestamentário, fazia tempo que Deus não falava diretamente ao povo, e quando Deus cala, talvez Deus esteja preparando algo maior. Deus se calou, teoricamente, né, por 400 anos. Por quê? Porque a palavra de Deus já tinha a revelação do Antigo Testamento. Então Deus já falava por meio da sua palavra, mas o povo ansiava por uma revelação, e Simeão era um deles. Simeão, que ele se chama aqui um servo do Senhor.
Eu vejo com esses dois, e começando por esse Simeão, que nem todo Israel estava corrompido. Na verdade, quando nós lemos a história do nascimento de Jesus, a gente percebe uma coisa grave, gravíssima, aliás. Quem estava muito corrompido era a elite, era o sacerdote. É como se dissesse assim, olha, na época que veio Jesus, quem estava corrompido mesmo era o pastor, era o líder religioso, porque era o sacerdote. Você lembra quando vêm os reis magos e eles falam, eles perguntam para Herodes, né, onde que há de nascer, e Herodes consulta os sacerdotes, e os sacerdotes falam, vai nascer em Belém. Os sacerdotes contam para Herodes, eles estão corrompidos, estão macomunados com o poder local, o poder político, enfim. Mas nós vemos essas pessoas comuns, pessoas que, julgo eu, eram pobres, esquecidas. Ninguém estava lembrando de Simeão, mas havia gente que não tinha se corrompido. Havia gente que esperava dia e noite a vinda da salvação do Senhor. Talvez eles não sabiam como, mas esperavam. E Simeão e Ana são um bálsamo para o nosso coração, que esperamos as respostas de Deus, que esperamos Deus agir e Deus falar. Eles já eram idosos. Simeão não sei quantos anos, mas Ana conta, tinha 84 anos. E hoje, não sei qual irmão que tem 84 ou um pouco mais, já é considerado idoso, né? Mas, irmãos, há 2000 anos atrás, sem saneamento, né, sem saúde, sem remédio, 84 anos era uma alta longevidade. Lá no Antigo Testamento está escrito que o período de vida média é de 70 anos, depois disso é canseiro, enfado, pelo menos o que parece está retratando a época, mas era uma senhora que esperou muito, mas Deus respondeu. Percebe? Aquele que espera pacientemente no Senhor é respondido. Como? Bom, do jeito do Senhor, do jeito do Senhor, não do nosso jeito. Talvez, se você fosse Simeão, se você fosse Ana, você poderia dizer assim, eu quero ser respondido vendo Deus libertar Israel. Eu quero ver a resposta de libertação. Mas eles viram o quê? Eles viram um bebezinho. Talvez não tenha sido a resposta que eles esperavam. Quer dizer, para eles sim, né? Mas talvez para nós não seria. Mas é a resposta de Deus. O que Simeão tem, então, para nos ensinar? O que Deus faz a Simeão, que era um homem, fala aqui 2 vezes, um homem cheio do Espírito Santo. Ao pegar aquele menino no colo, Simeão tem, então, do Espírito, esperança renovada. É uma esperança no meio da velhice, porque ele já está velho, e não é tão característico assim ter esperança, né? É uma esperança no meio da injustiça, porque eles estão dominados por Roma, não há muito para onde correr, e pensemos que ele é um só, e ele não está no auge da sua idade, portanto ele não tem como fazer grandes coisas, mas ele é renovada a esperança nele, mesmo no meio da injustiça, e a esperança no meio da incerteza, porque também não sabemos o que iria acontecer. Deus tinha falado por meio do Espírito, é o que diz o verso 26, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, ou seja, o Messias, o que salvaria. E Deus renova a esperança dele, e quando aparece aquele bebezinho, que certamente é Deus quem o conduz a saber que ele era o próprio Salvador, no caso Jesus, a esperança se renova. Por que a esperança dele foi renovada, irmãos? Qual resposta de Deus ele teve? Ele foi engrandecido, ele foi exaltado? Não. Ele viu Israel liberto? Não. Ele viu Jesus. Essa esperança renovada no coração de Simeão. O que ele viu? Jesus. E ainda um bebê. Não é o Jesus na cruz, que é a obra completa, não. Ou Jesus ressurreto, nem mesmo Jesus vindo sobre as nuvens. Mas ali a esperança já está sendo renovada. A segunda coisa, talvez a mais importante em Simeão, e que nos ensina tanto, é que o Espírito colocou no coração dele satisfação. Ele ficou satisfeito. E como que eu sei? Ele faz uma oração que é famosíssima. Tem até um termo em latim, né? Porque antigamente se falava muito em latim. É o nunc dimittis, ou despede o teu servo, despede em paz. Virou um cântico, né? O cântico de Simeão. Ele ora, gente, despede em paz o teu servo, porque agora os meus olhos viram a tua salvação.
Isso é satisfação. Eu pergunto para você uma coisa. Quando você... Eu sei que essa pergunta é muito difícil de responder, né? O que você gostaria de viver na vida? Você fala assim, não, agora meus olhos já viram tudo. Ou pelo menos quase tudo, né? Tem aquele ditado que diz, morro e não vejo tudo. Mas pelo menos tudo que já tinha que ver. O que você gostaria de cumprir na sua vida? Se você dissesse, Senhor, agora o Senhor pode me levar. O quê? Pensa aí no seu coração. Né? Ganhar na Mega Sena, né? Ver o seu time campeão. Na verdade, quando você para pensar, isso não é nem tão importante, sim. Realizar grandes coisas, ter o seu nome exaltado, engrandecido. Aquele homem pega um bebê no colo e fala assim, agora eu estou satisfeito. Agora a minha vida ficou realizada. Tanto é que ele ora, pode despedir em paz o teu servo. Irmãos, o que Simeão me ensina para você, é que Jesus é a satisfação. Jesus satisfaz mais do que qualquer outra coisa. Ele viu o Messias, e isso é o bastante. Bastante nisso, no sentido que basta mesmo, não precisa de mais nada. E eu aprendo de Simeão que se o meu coração não estiver satisfeito com Jesus, ele não satisfaz com mais nada. Se Jesus não for a completude do meu ser, nada encaixa. Há um filósofo cristão que diz que Deus fez o ser humano e colocou no ser humano, no coração, né, do ser humano, um buraco do tamanho de Deus. E aí você pode tentar preencher com várias coisas. E a gente tenta, né, com vários ídolos. A gente coloca aí dinheiro, prazeres, enfim, status, fama. Tenta preencher com o que você quiser. Até com coisas boas, tá? A gente tenta preencher. Não, com trabalho, família. Isso tudo é muito bom, não estou indo contra. Mas isso pode virar uma concupiscência, um super desejo no nosso coração. Simeão me ensina assim, com Jesus eu estou satisfeito. Com Jesus está suficiente. Ele é uma boa, vamos dizer assim, uma boa prova para o nosso coração, para a gente pensar assim, do que eu tenho murmurado? Do que eu tenho reclamado? O que eu tenho pensado que não está bom o suficiente? Você tem Jesus? Então está bom. Você tem Jesus? Então você está guiado pelo Senhor. Traduzindo ou pregando aquele Salmo 23, inclusive já ficou famosa essa pregação, um puritano traduz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, da seguinte maneira, se o Senhor é meu pastor, o que eu não tenho eu não preciso. Acho muito bacana essa percepção, né? A ideia de satisfação. Se Ele é meu pastor, tudo que eu não tenho eu não preciso. Se eu tenho Jesus, eu estou satisfeito. A terceira coisa que o Espírito faz no coração de Simeão é que Simeão ganha discernimento. Você percebe que ele faz uma espécie de profecia. Ele fala que Jesus é uma luz para iluminar as nações. Fala com Maria, a mãe de Jesus, né? Este é posto para a queda e elevação das pessoas ali, dos povos, enfim, tanto em Israel. E ele ainda profetiza uma coisa para Maria, que uma flecha traspassaria o coração dela. Você sabe o que é isso? É que ela veria o filho dela sendo crucificado, e para ela seria algo terrível. Imagine você, mãe, vendo um filho morto crucificado, seria algo terrível também, não é verdade? Portanto, Simeão já está profetizando até isso para Maria. Mas o que ele transparece aqui? Discernimento. No mundo de desespero, porque aquele mundo estava bem pior que o nosso, irmãos. Estava um desastre. Jesus nasce, provavelmente aqui é o ano 3. É algo do tipo, né? Porque não é no ano 0 que Jesus nasce, pelo menos na contagem, foram recontar o calendário e viram algo do tipo. Mas lá no ano 70, Jesus já morreu, ressuscitou, os discípulos estão pregando o Evangelho, Jerusalém vai ser destruída, vai ser algo grave. Será o fim do mundo para Jerusalém, pelo menos muitos irão até interpretar assim. É um mundo cheio de caos. E o Simeão pega Jesus no colo, e o Espírito dá para ele discernimento. É este homem aqui que é o centro do mundo. É esse menino, na verdade, né? Ele que é o centro do mundo. Ele que servirá para a queda e elevação. No final das contas, não importará tanto quem ganhou a guerra. No final das contas, não importará tanto se você foi muito bem sucedido ou pouco bem sucedido neste mundo.
No final das contas, não importará tanto se o seu nome foi lembrado ou não, se você colocou o seu nome no hall da fama ou não. Não. No final das contas, vai importar se você olhou para Jesus e ele foi para a sua queda ou para a sua elevação. Como assim? Se você o desprezou, ele é para a queda, porque ele é uma rocha de escândalo. É isso que a Bíblia fala sobre Jesus. Ele é uma pedra de tropeço. Por quê? Porque aqueles que olham para Jesus e o desprezam, tropeçam. Jesus fala em João 3, o 17, se eu não estou enganado, né, que o mundo sem ele já está condenado. Mas para aquele que ama Jesus, e olha aqui o discernimento no coração de Simeão, para aquele que ama Jesus, ele é para elevação. Que elevação? Você tem um nome exaltado, todo mundo te aplaudir? Não, não, não. É para a sua salvação, para a transformação, porque nele está a salvação do mundo. Ele é a luz para alumiar as nações, inclusive o seu e o meu coração. Olha o discernimento que havia no coração de Simeão. E olha que lição. É certamente alguém muito experiente, né? E usado pelo Espírito Santo de Deus. Olha para Jesus e vê isso. E a quarta coisa que o Espírito faz no coração deste homem, que eu considero algo milagroso, sabe o que é? Deus dá um legado para ele, ou um futuro. Simeão aqui era um homem idoso. Quantos anos ele teria ainda para viver? Bom, não muitos. Certamente ele já viveu mais do que iria viver, pelo menos nesta vida, né? Estamos falando dessa vida. Então, quando você olha para ele profetizando aqui, olha, Jesus vai alumiar as nações, enfim, ele vai ser para queda e elevação. Sabe o que está acontecendo? Simeão está falando de algo que ele não ia ver. Olha que coisa incrível. Às vezes a gente pensa assim, né? Eu não estou lá no meio, não vou ajudar, não. Eu não vou ver, então eu não faço parte. Isso vai acontecer daqui 100 anos. E eu já terei ido para a glória, então eu vou ficar quieto na minha. Simeão está falando de algo que ele não iria ver. Mas Deus está dando para ele uma esperança tão profunda que ele constrói um futuro, um legado. Ele profetiza para algo que ele não conseguiria enxergar. Gente, nós como servos de Deus, a gente precisa aprender com Simeão. Ele é um homem que está na última fase do crescimento espiritual. Pelo menos alguns colocam assim. Qual que é a última fase? É aquele que começa a plantar árvores da qual ele não vai colher os frutos. E para isso, você precisa de uma maturidade profunda. Porque normalmente nós pensamos assim, olha, se for para o meu bem, se contribuir para mim, se me ajudar, bastante aliás, aí eu ajudo. Se não, não. Não é verdade? Simeão está plantando uma árvore do qual ele não vai colher. Pelo menos os frutos, né? Mas Deus está usando ele, dando esse futuro, esse legado para ele. É isso que acontece quando você prega o Evangelho. Por exemplo, para você, pai e mãe, é isso que acontece quando você prega o Evangelho para os seus filhos. Haverá frutos que, se o Senhor abençoar, você não verá. Que talvez os frutos serão para os seus bisnetos. Alguns deles, né? Quem sabe para os seus filhos, netos, para bisnetos. Alguns frutos você não perceberá. Quem sabe alguns frutos seus filhos colherão depois de saírem de casa, de criar os próprios filhos deles. Mas Deus faz isso no coração daquele que serve a Deus. E o exemplo de filhos é fácil de entender, né? Porque você certamente ama os seus filhos. Mas quando você prega o Evangelho, quando você compartilha, há frutos dos quais você não vai ver. E Simeão, foi dado a ele este legado, essa esperança. Bom, talvez você possa dizer como Simeão, quem sabe não, mas aqui é um convite para que você espere no Senhor, para que você aprenda a se satisfazer em Jesus, a tal ponto de colocar o seu futuro nele, seja lá quanto tempo você tenha. Eu estava lendo um livro, recentemente, este ano ainda, de um autor que estava pensando sobre a vida dele, e ele dizendo assim, olha, eu não sei mais quantos anos eu tenho. Ele escreveu lá, talvez eu tenha 20 anos, 30 anos, fez um cálculo, né? E aí eu li o livro dele, já é um livro um tanto quanto antigo, e depois do final do livro, do que ele escreve, tem lá as palavras finais que alguém escreveu, né? E aí escreveram ali, olha, esse senhor, é um grande autor, aliás, faleceu 4 anos depois de escrever o livro. E aí eu fiquei pensando, né? Olha, quando ele escreveu, ele pensava, talvez tinha 20, 30 anos, teve só mais 4 anos. Bom, o homem faz planos, né, mas é do Senhor
o proceder de fato. Não sei quanto tempo nós temos, mas a verdade é que se nós plantarmos aí na seara do Senhor, os frutos permanecerão. Simeão me ensina isso. E agora a gente pode ir para a segunda personagem, Ana. Ana é muito rápido, porque ela está a partir do verso 36, e nós não sabemos muita coisa dela. Nós só sabemos o básico. Primeiro, o nome, né? É Ana. Também, ela era uma profetisa. Olha que interessante, uma profetisa, mulher, né? Tem algumas profetisas no Antigo Testamento, poucas, mas tem. E aqui se conserva uma profetisa. Que coisa interessante, né? E o profeta, gente, é aquele que fala do Senhor. Mas agora é estranho pensar isso, porque profeta mesmo que escreveu o Antigo Testamento tinha acabado lá com Malaquias, como eu falei, 400 anos antes de Jesus. E agora tem Ana aqui, que é dito que ela é uma profetisa. O que será que ela profetizava? Bom, aí você vai perguntar para ela lá na glória, tá? Daqui uns 100 anos, quando você for também, né? Mas é dito a palavra de Deus que ela era uma profetisa. Provavelmente ela falava as palavras do Senhor. Ela dizia aquilo que servia de exortação, quem sabe, de ânimo, né? Mas esta mulher tem algo mais importante dela. Ela já era uma senhora avançada de idade, ela se casou, não sabemos com quantos anos, mas naquela época se casava muito jovem. Então, se foi na média das mulheres, ela se casou com 13, 14 anos, provavelmente, viu? Porque era essa média em que se casava as mulheres, né? E os homens também, mais ou menos. Então, é dito apenas que 7 anos depois, ela ficou viúva. Faça o cálculo comigo aí, talvez aí, aos 20 anos. Por aí, então, até os 84 anos, ela permaneceu viúva, pelo menos é quando ouvimos essa história, e ela não se casou novamente, a Bíblia não impede isso, não é um problema, mas ela, no caso, resolveu fazer isso, e ela ficou orando, consagrando-se ao Senhor, jejuando dia e noite. Esta mulher era uma mulher de oração. Eu imagino ela como aquelas irmãs do coque, sabe a irmã do coque, que ora assim, que fala, porque imagina essa mulher orando de madrugada, buscando o Senhor. Essa aqui, se fosse dar uma palavra, eu acho que a gente tremia, né? Dizia, Senhor, calma lá, não fala tudo não, né? O que Deus deu a ela como recompensa, irmãos? De uma mulher que se consagrava, que estava no templo servindo a Deus, e o serviço dela, quero reiterar isso, não era fazendo grandes coisas, o serviço a Deus dela era de jejum e oração, noite e dia, e aí ela viu Jesus. Foi isso que Deus deu para ela, como uma recompensa de provavelmente 60 e poucos anos de oração, jejum e oração, dia e noite. Qual que foi a recompensa de Ana? Viu Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a maior recompensa, irmãos. A resposta de Deus é o próprio Deus. O consolo, a consolação de Deus é o próprio Deus dar de si mesmo. E aqui nós aprendemos isso com Simeão e também com Ana. E o que brotou no coração dela? A primeira coisa que brotou no coração dela, gratidão. Gratidão, é o que diz o texto. Ela dava graças a Deus. Ela estava agradecida. Por quê? Porque o coração dela se encheu de alegria. Agora tem alguns detalhes aqui que vale a pena a gente perceber. Por que ela estava grata a Deus? Porque o coração dela estava preparado para isso. Estava preparado. Você já aconteceu a seguinte coisa com você, talvez já tenha acontecido. Você está na expectativa de ganhar um presente. E alguém diz assim, olha, talvez seus pais falaram isso para você, não sei se já aconteceu isso com você, comigo já aconteceu. Aquela expectativa de um presente grande, um presentão. Aí chega lá, o presente é menor. Aí você fala, não estou acreditando nisso, né? Você ganha o presente, mas você fica chateado. Por quê? Porque a sua expectativa era alta. Seu coração estava preparado para um presente enorme. Aí você ganha uma lembrancinha, você fala, não acredito, né? É igual o camarada, talvez isso vai acontecer com você nesse final de ano, vai no amigo secreto, aí você dá aquele presente caro, né? Você compra um presente de R$19,90 no amigo secreto, você ganha de R$1,99, você fala, não acredito, né? Tem gente que fala assim, mas não foi combinado o preço, certo? Tudo bem. Por que ela estava grata a Deus? Porque o coração dela foi preparado para receber Jesus. O
coração dela estava preparado para receber o próprio Deus, e não outras coisas. Talvez naqueles mais de 60 anos de oração, foi limpado dela todo o desejo de dinheiro, de status, de poder, de reconhecimento, de fama. E aí ela estava preparada. Então, quando ela vê Jesus, ela dá graças a Deus. E você sabe que gratidão é uma reação do nosso coração. Você também talvez já tenha tentado dar risada sem vontade. Já aconteceu com você? Alguém conta uma piada ruim, você fica tentando rir. É forçado. Agora, quando você está com vontade, um coração agradecido, não sabe fingir. Ela estava preparada para receber Jesus. Por quê? Porque o próprio Cristo era a alegria dela. E aí, como está seu coração? Se a resposta de Deus para a sua oração for somente, tão somente mais de Deus, você estará grato? Porque algumas vezes nós passamos por tribulações, provações, e nós dizemos assim: na hora que Deus me responder, aí Ele vai mudar a minha sorte. Aí eu vou enriquecer, eu vou ser famoso, eu sei lá o quê. E se a única resposta de Deus for mais dEle, mais da presença dEle, mais do toque dEle, você estará satisfeito? Que Deus prepare teu coração para isso, porque a Ana foi preparada e ela ficou agradecida. O que Deus deu a ela então? A recompensa daquilo que ela desejava tanto, que era o próprio Senhor. E a última coisa que eu vejo em Ana aqui, é que ela falava de Jesus, ou falava dele, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Eu fico imaginando aqui, que a nossa cabeça começa a voar, fico imaginando se não tinha já um grupo secreto de gente que esperava a redenção em Jerusalém, ou como que era, será que era grupo de oração, grupo do WhatsApp, não sei. Mas você percebe que ela, é dito que ela falava a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Será que ela já sabia que eram as pessoas, ou ela anunciava a todos e só quem estava apto a ouvir conseguia entender? Não sei. Mas acontece algo com Ana aqui, que é fantástico. Olha, vamos lembrar do detalhe, ela é uma profetisa. E sobre o que são as profecias do Antigo Testamento? Se nós pudermos resumir, as profecias do Antigo Testamento são sobre o Messias que viria. Lá no livro de Hebreus, fala que os profetas viram como sombra. Porque mesmo grandes profetas, pega aí talvez o maior profeta do Antigo Testamento, Isaías, penso eu que é o maior profeta. O segundo, Jeremias, é a minha escadinha, tá, irmãos? Depois Ezequiel, eu vou por essas assim, pelo menos não sei se é gosto, mas você pode pegar esses grandes profetas, e eles, apesar de profetizarem sobre o Messias que viria, Isaías vai dizer, né, que um menino nos é dado, ou um filho nos é dado, o governo está sobre os seus ombros, será chamado maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, maravilha. Mas mesmo Isaías via como sombra. Isaías ainda não entendia o que ia acontecer. Ezequiel não entendia. Por quê? Porque não foi dado a ele saber. Paulo vai chamar essa sombra, que Hebreus fala que é sombra, de mistério de Deus, é um mistério. Agora Ana, que é uma profetisa, que está na mesma escola destes outros anteriores, ela consegue enxergar Jesus. Sabe o que acontece com Ana? Ela tem a realização completa do chamado dela. Aquilo que nenhum outro profeta enxergou lá no Antigo Testamento, mesmo esses grandões. Isaías, alguns dizem que foi cerrado ao meio, pelo menos a tradição conta isso, não está na Bíblia. Gente de primeira, gente que Hebreus fala que o mundo não era digno, mas não viram Jesus. E a Ana vê Jesus. É uma profetisa que, ao invés de profetizar, olha, o rei virá, ela pode dizer para todo mundo que espera a redenção de Israel: o rei está aqui, ele veio, ele é esse menino. Sabe o que eu aprendo com isso? É que a realização completa do nosso coração está em Cristo Jesus. Ana poderia ter feito grandes outras coisas, mas como uma profetisa, o seu chamado só se cumpriria, e talvez ela tenha sido a representante dos profetas antes dela, quando ela visse o Messias, quando ela enxergasse o próprio Jesus, e foi isso que aconteceu. Agora Deus gosta de ser um pouco irônico, né? Uma mulher
E se nós falamos assim é porque naquela época a mulher era desprezada, era diminuída. Certamente se fosse falar, com quem Deus falou? Deus falou com um homem. Neste caso aqui foi uma mulher, que representou todos os profetas do Antigo Testamento. Uma viúva. E o que é indigno aqui? Não é a viuvez, mas na época a viúva era desamparada. Não há relatos que ela tinha filhos. Talvez ela ficou 7 anos casada e não teve filhos. Não há relatos aqui, pelo menos. Provavelmente uma mulher pobre, possivelmente. Ou pelo menos uma mulher que não confiava no seu próprio dinheiro e poder. Esta mulher improvável foi a realização da profecia. Ou seja, foi a profeta por excelência que viu Jesus. Deus continua fazendo isso. Deus continua revelando aos pequeninos. Deus continua mostrando a glória dele aos esquecidos, aos que não são, aos que o mundo rejeita. Deus salva, Deus chama. O chamado de Deus, tal como foi com Ana, é para revelar Jesus num coração que está quebrantado, que está contrito, que reconhece que não é grande coisa, mas que se satisfaz, que é realizado plenamente quando vê Jesus. E olha que preparação maravilhosa para o nosso coração. Quando a gente olha para Jesus, nós estamos satisfeitos. Jesus não tinha feito nada ainda, irmãos. Ele ainda era um bebezinho, ele só tinha nascido. Convenhamos. Mas Simeão e Ana, quando vê aquele menino, já no coração deles a certeza de que Deus está realizando algo. Quando você olha para Jesus, antes mesmo dele fazer algo, quando você entrega o seu coração para Jesus, apesar de que ele já fez, né? Ele já morreu na cruz e ressuscitou, mas já há grande transformação. Quem sabe boa parte do caos que está na nossa vida, quem sabe boa parte da desorganização, da desesperança, quem sabe boa parte da angústia do nosso coração, é porque nós não estamos olhando para Jesus, que veio a este mundo, porque Simeão e Ana tiveram a consolação de Israel, Simeão mesmo diz isso, e quem sabe eu e você possamos ter a consolação para os nossos corações. Como? Ao ver Jesus, ao amá-lo, ao desejá-lo, ao caminhar com Ele, entregar nossa vida para Ele, ser restaurado com Ele, porque Ele é a resposta. Ele é aquele caminho que conduz para a esperança. Não sei como está seu coração, mas ao encerrar essa mensagem, eu quero encerrá-la fazendo esse desafio, para que você olhe para Jesus. E é provável que você tenha vindo aqui com algumas das grandes turbulências da vida, né? Grandes coisas. Como eu falei no começo, por mais que pareça brincadeira, mas é verdade, parece que dezembro o nosso coração fica mais agitado ainda. Quem sabe você está mais agitado ainda. Quero orar com você, te desafiando a entregar para Jesus. Você possa falar: Senhor, eu quero vê-lo, eu quero enxergá-lo na minha vida, quero contemplá-lo, para que eu possa descansar no Senhor, para que eu possa me satisfazer, não neste mundo, mas em Jesus. Percebe? Para que eu esteja realizado completamente, mesmo que eu não seja aí grande coisa nesta vida, neste mundo, que eu não seja aplaudido ou lembrado, mas realizado completamente, porque eu vi Jesus, porque eu ando com Ele, porque eu o amo. Imagine isso, irmão, chegar ao ponto de dizer: despede em paz teu servo, estou pronto, Senhor. Por que eu estou pronto? Porque eu vi Jesus, porque eu contemplei Ele, isso satisfez plenamente o meu coração. Quero orar com você, te desafiando, colocar a sua vida na presença de Jesus. Eu não sei em que fase da sua vida você está, ou mesmo da sua vida espiritual, tá bom? Pode ser que você esteja bem próximo do Senhor, pode ser que você esteja distante, mas o desafio é para que você coloque o seu coração na presença de Jesus, que você faça um exercício para vê-lo na sua vida e se render a Ele. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado, Deus, por cada um que pôde estar aqui. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, porque as misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã. Obrigado por Simeão e Ana, que viram Jesus, e isso foi a realização de vida deles. Senhor, o Senhor poderia ter dado riqueza para eles, o Senhor poderia ter dado um legado, um nome, acima do nome do imperador César, é verdade, mas certamente eles não estariam mais satisfeitos do que o Senhor apresentar para eles aquele menininho,
ainda com 8 dias de vida, um recém-nascido ainda, mas que eles viram e perceberam que a glória do Senhor estava com ele, que eles estavam vendo o próprio Jesus. Senhor Deus, nos ajude a contemplar o Senhor, a perceber a ação do Senhor em nossa vida, abrir o nosso coração para o Senhor, que o Senhor restaure vida, Senhor, não por causa de poder nosso, mas por causa do poder de Jesus, que pode habitar corações, que pode transformar, que pode trazer satisfação plena, mesmo que não vejamos ainda transformações externas, mas que no nosso coração já haja esperança em ver e olhar para Jesus. Que a consolação que chegou a Israel naqueles dias chegue aos nossos corações nessa noite. É isso que nós clamamos, Senhor, isso que nós pedimos para a honra e glória do Teu nome. Deus, que possamos ter Jesus em nosso coração, que possamos vê-lo e amá-lo acima de todas as coisas. Senhor, eu oro por este tempo tão específico do nosso ano. É um tempo em que as coisas ficam agitadas, um tempo em que trabalhamos mais, seja fora de casa, seja dentro de casa. Não deixe, Senhor, os afazeres deste mundo tomar o lugar de uma vida prostrada ao Senhor, mas que a gente possa olhar para o Senhor e se render a Ti, ó Pai. Eu oro grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já falou a nós, Pai, em nome de Jesus, amém.